viajando por terras distantes, onde sempre encontramos algo familiar. Eu sou o André Castilho, mas já fui o clérigo Iniscor no continente de Itária jogando GURPS Fantasy. Eu sou o James Parisi, mas já fui Gustav Gunner em um universo pirata, como nós chamávamos carinhosamente. Eu me chamo Luiz Felipe e já fui Madeline Wolsey, um ranger que também era um príncipe renegado no sistema D&D, em busca de sua honra. E eu sou Otto Martins, mas já fui o Hunter, jogava no sistema Old Dragon. Eu sou Douglas Leal, mas já fui Valentine em um universo chamado Tale of the Abyss, jogando no PlayStation 2. Tem gente que joga no analógico e gente que joga no digital, né, velho? Aí pros pobres no analógico. Castilho. Achou que o RPG não ia evoluiu mais rápido que o nosso tema aqui nesse RPG, que é reeducação postural global. Oh? Não, pera. Cancela. Interpretação de personagens, o nosso famoso, nosso querido RPG. Beleza, mas ô Thiago, o RPG é coisa de fisioterapia, que história é essa aí, cara? Mas é lógico, mano, desde pequeno eu sei disso, velho. Eu tava na casa da minha avó e ela falou, vamos lá comigo que eu tenho consulta hoje. Aí eu fui com ela na fisioterapia e tava lá, RPG. Aí como ela já ia lá vários dias, ela já sabia o que fazer, chegou, começou a alongar. Vou começar aqui pela aquelas bolas de fisioterapia. Aí o cara falou, joga um D20. Aí eu entendi como é que funciona, entendeu? Mas brincadeiras à parte, eu quero saber de vocês, como é que vocês conheceram, como é que foi o primeiro RPG de vocês? A gente falou de algum, mas eu quero saber o primeiro, assim, como abriu essa porta mágica pra vocês e o mundo de vocês mudou. Primeiro RPG eu conheci jogando na igreja, com um grupo de adolescentes. Olha só. E a gente jogou, não sei se vocês já ouviram falar, é o First Quest, né, era o First Quest ou o Hero Quest? Eu acho que era o Hero Quest, que era um sistema próprio. Ele foi era um meio RPG, foi lançado pela Grow, acho, ou alguma coisa assim, nos anos 90. E, cara, foi maravilhoso. Foi uma experiência fantástica, porque tinha o tabuleiro, você explorava uma dungeon. O nosso amigo foi o mestre, que na verdade tinha um outro nome. E, cara, foi um negócio maravilhoso. Foi um jogo, assim, muito bom. Eu lembro que a gente jogou no gabinete do pastor, cara. Foi assim, foi muito legal. E na verdade, eu já tinha ouvido falar do RPG antes, porque lendo uns quadrinhos da Turma da Mônica, quando eu era menor, eu tinha lido alguma coisa sobre RPG e perguntei pro meu pai sabia alguma coisa, achei aquilo fantástico. E eu falei, puxa, jogar um negócio que tem que fazer missão, é um tipo de jogo assim que me apaixonou. E aí depois, quando eu joguei o Hero Quest, eu fiquei ainda mais espantado de como era legal aquele jogo, ainda mais por ser colaborativo, né? Não era você os jogadores uns contra os outros, mas sim os jogadores buscando cumprir uma missão, e tinha uma pessoa que conduzia, né, que colocava os obstáculos. E aí eu fui atrás de conhecer mais, e aí eu ganhei um dinheiro de presente de aniversário. Eu contei até um pouco dessa história no primeiro programa, e foi eu e o meu pai na Devir, lá na aclimação, e eu escolhi o RPG errado. Que beleza! Começar que seu primeiro RPG não teve diversidade, né? Só tinha clérigo, pelo visto. Cara, faz todo sentido. Boa. Mas não tinha só clérigo, não. Tinha um monte. Eu acho que no Hero Quest você nem pode ter só uma classe, né? Todo mundo, cada um é obrigado a escolher uma classe diferente do outro, né? Até pra ter diversidade, porque era a primeira, né? Então era outro esquema. Mas foi muito. O Hero Quest foi muito legal, cara. Foi muito legal. Só que aí a primeira vez que eu fui mestrar, eu comprei Vampiro à Máscara, só que com, isso tinha 14 anos. Então eu simplesmente não entendi Vampiro à Máscara, né? Porque é um RPG adulto, né? Meu pai também não entendeu muito bem. Eu devia ter comprado GURPS, enfim. Ou D&D. Falei a crítica, cara. Mas quem nunca, né? Quem nunca... Acho que ainda mais esse universo do RPG que a gente, quando começa, não tem noção do que se trata, né? Então você vê uma imagem lá, assim, não é também muito explicativa, né? Então eu lembro que eu também, quando eu comecei a ser introduzido no RPG, que foi um amigo que fez isso, na verdade, antes foi pela indústria americana que fazia piada com eles em filme, né? Aí você via os nerds jogando, assim, e tal, colocando mais roupas, sendo ridicularizado, você fala, não vou fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Mas aí um amigo meu me demonstrou como era o RPG, e assim, de cara, você fica até um pouco confuso, que é um
sistema que tem várias regras. Tem 3 livros inicialmente, pelo menos no sistema D&D, né? Um do mestre, um do jogador e um do monstro. Então é fácil você se confundir, na real, né? Eu lembro que eu levei uma noite inteira pra criar meu personagem. Só pra criar o personagem. Eu nem joguei com ele. Mas eu gostava de criar personagem. Eu sempre gostei da parte de customização do personagem. Então isso logo me chamou a atenção no RPG, assim. Então é um jogo que tem muita informação e diversidade. Então se você gosta, como eu, de história, assim, cara, já chama sua atenção na hora, mas é confuso. Eu conheci o RPG iniciado com aqueles... Na verdade, não foi nenhum livro. Um amigo meu me apresentou uma cópia de Xerox de um book game. Sim. Né? Aquele livro onde você escolhe a ação vai te levar para tal página. E aí você vai continuando a história. Foi um livro de aventuras fantásticas, se eu não me engano. Muito bom. Pena que eu perdi essas impressões, mas eu fiquei contente que no meio dessa semana, fazendo as pesquisas e tal, eu vi que estão relançando esses livros. Sim. Né? Editora Jambô. Foi assim que eu conheci. Isso aí, Editora Jambô. Eu gostei muito da época, eu fiquei vidrado, mas eu reli a mesma história pelo menos umas 6 vezes. Foi onde eu consegui mudar o máximo de vezes os finais do jogo. E depois eu conheci o sistema Old Dragon. Bandersnatch que nada, né, velho? Os caras hoje, não, Netflix, Bandersnatch é maravilhoso. Os caras não sabem o que era Aventuras Fantásticas, cara. Seu personagem podia morrer, cara. Era muito da hora. Isso aí, cara. A tensão que dava era demais. Você viu a empolgação de um cara que nunca jogou Dark Souls aí, falando mal da nossa geração. Mas é que era muito louco, velho. O Aventuras Fantásticas... Essa história que o Otto contou, ela é típica de velho dos anos 90. Ô, Otto, quantos anos você tem? 41, meu amigo. 41, cara. Tem no RPG, no Brasil, o lance da geração... 41, só um parênteses, pode mandar. Como é que é? Level 41, o cara tá forte demais. Então, pois é, a gente aqui, eu tô de 36, o Thiago 15, né, alguma coisa assim, o Felipe também uns 16, mas o fato é que existiu a geração Xerox, porque não tinha RPG no Brasil, não tinha livro-jogo, não tinha essas coisas. Isso não existia. E aí a gente tinha que recorrer aos Xerox, né, o Otto, a gente conheceu desse jeito, né, cara? Eu lembro disso, e eu conheci o RPG no livro, né? Mas eu nunca vou esquecer um filme que eu assisti que me fez, assim, tipo, começar a trilhar, né? De procurar as coisas sobre RPG. É um filme muito antigão do Tom Hanks. Eu acho que o nome era Labirintos e Monstros. Sim, sim. Lembra desse filme? Sim, eu lembro. Que falava mal do RPG, na verdade, esse filme. Falava mal. Mas me chamou a atenção do mesmo jeito. Fez propaganda contrária pra mim. E aí eu comecei a caçar o que era aquilo. E aí eu achei esse book com um amigo meu e aí foi correndo atrás. Aprendemos então. Você que não gostou do nosso podcast, divulgue ele também, não tem problema. Quanto mais pessoas souberem, melhor. Marketing é sempre marketing. Então, Douglas, você começou a jogar RPG em videogame ou você já tinha jogado RPG de mesa? Não, infelizmente eu comecei, ou felizmente, né, eu comecei com videogame. Eu não tive essa experiência de jogar no tabuleiro. Na verdade, comecei a ter um pouco mais, ter essa experiência já depois de um tempo. Mas eu lembro a minha primeira vez que eu joguei RPG e eu não sabia que era RPG, porque eu jogava no intervalo com meus colegas na escola mesmo, acho que era na 8ª série, 7ª série, e eu lembro que a gente ficava narrando, contando história, a gente escolhia uma pessoa pra narrar a história, e cada um inventava que era um personagem, a gente fazia uma folha do caderno mesmo, desenhava um mapa, fazia cada parte assim, e a gente começava a criar as histórias e inventar as situações que aconteciam. Então aquela pessoa que narrava, ela quis criar alguma situação diferente para cada jogador, e essa experiência para mim foi muito legal, porque eu, maior parte do tempo que estava narrando isso. Depois de um bom tempo que eu comecei a entrar mais nesse mundo, foi quando eu tava com o meu PlayStation 1, e um colega meu, ele tinha um jogo lá, ele tinha 2 jogos, um era chamado Tales of Destiny, e o outro era Digimon World 3. Muito louco. Quando eu joguei aquilo, nossa, que negócio estranho, não sei o que, aí de repente dá pra pôr o nome no personagem, aí você começa a se envolver numa história, aí vai acontecendo coisas, você precisa entrar na cidade, conversar com as pessoas, entender o que tá acontecendo, e você tem que ir upando o seu personagem, e você vai se envolvendo mais com aquela história. Então, pra mim, essa experiência com meus 16 anos foi muito boa, e foi quando eu comecei a entrar mesmo no universo de RPG. Eu acabei de descobrir que talvez eu seja colega do Douglas na escola. Aliás, fui colega do Douglas na escola e não sabia, porque pra mim, lógico, a minha experiência era fake news, era ficção da minha avó. Não foi assim que eu conheci RPG. Mas
Eu já, desde muito pequeno, a minha irmã tinha um videogame, eu já comecei a pegar alguns jogos que já se assemelhavam ou tinham características de RPG. Tem uma disputa ferrenha na internet de o que é RPG dentro do videogame, tem muitas coisas que eles não consideram, mesmo se chamando, então eu vou deixar com características de RPG no videogame. E aí, terceira, quarta série, assim, na escola, eu assistia o pessoal mais velho da oitava, sétima série, provavelmente o Douglas tava nesse meio, não, brincadeira. Mas deve ser amigo indireto do Douglas, o RPG foi passando por essa turma, e eu assistia o pessoal mais velho da escola jogando no intervalo RPG, a gente assistia as disputas dele, eu achei aquilo muito legal, mas eu também só fui entrar lá pra, assim, é relativamente recente, 5 anos pra cá que eu tenho jogado com mais efetividade, vários sistemas, vários universos, várias criações, mas de cá pra lá foram pequenas experiências muito singelas, muito mais focado no videogame, mas aí recentemente eu tenho jogado bastante mesmo. Então, o Thiago, ele falou justamente essa questão de nós, porque a gente joga no mesmo grupo, né? Cara, realmente, ainda mais com a quarentena, a gente tinha jogo de RPG praticamente todo final de semana. Começou com um negócio anual, que virou semestral pra ser semanal, cara. Eu até não participei de muitos por ficar até exausto, assim. E é até algo engraçado, porque eu vi, ouvindo os outros relatos de pessoas que jogavam mais antigamente, que jogavam todo dia, direto, assim, e falavam, nossa, essa época é boa e tal. E aí depois o RPG foi descendo e, tipo, parece que morreu um pouco por uma época, assim. Não diria morreu, assim, quem jogava deve continuar jogando, assim, nesse período. Mas já não era falado tanto. E aí depois voltou a subir. Talvez porque as pessoas começaram a fazer vídeos de entretenimento com RPG e tal, né? Então, eu acho interessante que o RPG teve essa curva, né? Teve um período muito ativo nos anos 80 e eu acho que talvez pela nostalgia dos anos 80 ele voltou ativo novamente. Nos anos 90, eu não sei o Otto, né? Mas anos 90 foi um auge assim muito grande. Tinha a revista Dragão Brasil, tinha uma história em quadrinhos que foi muito conhecida, que era brasileira, né? Se eu não me engano, é um dos quadrinhos, talvez atrás de Turma da Mônica, um dos quadrinhos nacionais mais vendidos, que é o Holy Avenger, e era baseado, na verdade, num cenário de RPG, o Tormenta. Então, assim, nos anos 90 deu uma bombada, assim, muito forte. E aí depois aconteceu um negócio nos anos 2000 e teve uma queda brusca e aí retomou mais recentemente. Realmente tem muita gente streamando, né? Muito podcast sendo feito, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. O que sempre me fascinou no RPG foi o fato de você poder viver uma história aberta. Você vive um personagem num outro universo, numa outra realidade, só que aquela realidade está sendo escrita por você. Ela não é... O videogame é legal, é bacana, tal, mas assim, você tem um limite, né? Por mais aberto que seja o mundo, né? Por mais que o pessoal do Cyberpunk tentasse fazer o mundo aberto, por mais que o GTA, que o The Witcher, né? Os caras tentam fazer um mundo aberto. Opa, não. Então vamos deixar de um lado, assim, Cyberpunk de um lado e GTA e The Witcher do outro, assim. Não mistura os dois, não mistura. Pode ser a mesma produtora, mas The Witcher... A gente provoca pra conseguir um resultado, né, cara? Mas então, mas eu não sei se vocês sentem isso também, porque assim, no RPG de mesa, e ainda mais se o narrador sabe fazer esse negócio legal, o narrador ou o mestre, né, que eu tenho jogado jogos mais narrativistas, mas se o narrador ou o mestre sabe fazer um negócio bem feitinho, cara, o jogo, ele, assim, você não tem noção de onde ele pode ir, né, cara? É uma história completamente aberta. Então, assim, eu acho isso muito legal. Não sei se vocês concordam comigo. Talvez esse seja o grande diferencial do que a gente chamou de RPG de mesa, né? Eu adiciono um ponto extremamente importante pra isso, porque uma coisa que pra mim muda muito a experiência do RPG de mesa, por isso que eu tenho jogado muito dos últimos 5 anos pra cá, tipo, mesmo eu tendo passado pelo videogame, eu quis ir pro RPG de mesa, é porque a história é meio que exclusiva. Mesmo que, tudo bem, eu não sei como eram as revistas de vocês, mas quando a gente vai jogar um RPG de mesa, o narrador vai criar um negócio ali, só aquele grupo vai ter aquela experiência daquele jeito. Mesmo assim que você mesmo repita o cenário, a campanha em qualquer outro lugar, com o mesmo número de players, vai ser diferente, a experiência, a imersão, tudo vai ser diferente de acordo com as pessoas que estão jogando. Então é, tipo, extremamente exclusivo, não tem como ser igual, assim. E tem uma questão, assim, até de um quadrinho que eu recomendo que vocês leiam, que chama Valente, que é do Vitor Cafage, que ele já ilustrou algumas revistas da Turma da Mônica, em que tem uma situação em que tem 2 jogadores de RPG conversando no ônibus e falando, caramba,
você lembra quando a gente invadiu aquela casa daquele senhor e ameaçou matar ele pelo dinheiro? Ele, nossa, verdade, foi muito louco. A gente acabou matando ele e pegando dinheiro, né? E todo mundo fica meio olhando assim, tipo... Mas eles estão falando de uma aventura de RPG. Mas o RPG, ele é tão imersivo mesmo que você sente como se aquilo acontecesse. É uma aventura que ocorreu naquele dia pra você, sabe? É uma vivência. Realmente, como o Thiago falou, é uma coisa única. É uma aventura que você viveu. Eu só queria fazer um paralelo, né? Na verdade, não dizendo... como eu sou dos jogos, eu tenho que jogar pro outro lado também, né? Mas pensando nas tecnologias aí, no que eles têm feito com jogos, é muito legal, por exemplo, a gente pegar como exemplo, né, o Cyberpunk. A promessa, pelo menos, dos desenvolvedores era de que você tivesse uma experiência única, de que toda vez que você fosse nascer, você ia ter um tipo de história diferente, e agora eles estão recentemente eles têm as ideias de fazer vários finais, então dependendo das escolhas que você toma no jogo, você acaba tendo finais diferentes, com pessoas diferentes, pode estar matando o cara principal ou não, estar do lado de outra pessoa ou não, sendo o cara mais rico ou mais pobre, mas no final também concordo com vocês de que a experiência narrada, eu já tive isso assim, não como vocês, mas já tive, é única mesmo, porque aquela história que é contada, ela fica só ali com aquele grupo. O que aconteceu no Cyberpunk foi uma pena, né, cara? Porque você percebe que os caras... Prometeram demais, né? Talvez tenha sido isso, não sei o que aconteceu. Nem sei se foi promessa ou se foi ceder pro público, porque eu acho que eles tinham capacidade, como eles fizeram no The Witcher, pra fazer um negócio daquele, mas teve a questão que o jogo já foi adiado várias vezes, e o pessoal, nossa, que absurdo, como assim? Porque as pessoas são assim, né? Ficaram reclamando que o jogo tava sendo adiado. Aí eles lançam. Só que com falhas. Aí reclamam, mas caramba, por que lançou assim? Porque não tava pronto o jogo, essa é a questão. Eu acho que a questão é essa, eles não tinham que ceder pro público, sabe? O público não tem razão todo o tempo. Se você estende muito, o pessoal vai reclamar, falando, nossa, tá demorando. Se você já lança, o pessoal vai reclamar, tem algumas falhas. Então acho que até a produtora ia ficar tá no meio ali. O problema complicado. O problema foi eles terem lançado aquele bendito daquele trailer maravilhoso há que foi 5 anos atrás, 6 anos, 7 anos, né, cara? Aí o pessoal tá esperando. Então criou muita expectativa, né? Agora o Otto, junto comigo, eu acho que ele nunca imaginou, ou não sei se ele já imaginou, que a gente ia chegar nesse nível que cada vez mais realmente se aproxima da experiência que a gente tinha no RPG de mesa. Mas eu tenho uma carta na manga que vocês não pensaram aí, ainda não foi citado, que é Skyrim. De defesa. Não, Skyrim. Elder Scrolls. Esse jogo, meu amigo, ele tem qualquer final. Você não vai zerar 100% esse jogo. Todo caminho que você vai, se você lê um livro, você tem uma história diferente. Se você encontra uma pessoa na rua, você tem uma missão diferente. E é legal porque eles liberaram para a comunidade, então tem uma série de missões que as pessoas vão jogando, colocando vários mods diferentes. Então, é um jogo infinito. Esse Skyrim, eu diria que é um jogo que é próximo aí do que a gente tá tentando chegar. Concordo plenamente. Exato. 100%. E os mods, cara, são uma coisa absurdamente fantástica. Realmente colocam, assim, os limites quase inexistentes. O problema é esse quase. Apesar de eu ser muito fã de RPGs de videogame, eu preciso colocar que, tipo, o RPG de mesa ainda tem o videogame tá muito próximo, mas o RPG de mesa existe uma infinidade, porque ele não tem limite tecnológico, não tem limite de programação, não tem limite de máquina, não existe limite. O Skyrim, tem mods que colocam o trem do Tom e seus amigos lá. Sim. Como um dos dragões, assim. Tem coisas absurdamente bizarras. Como a Little Pony. Tem muita coisa. Tem até o Deadpool no jogo. Exato, é tipo, mistura todos os mundos, mas imagina o que você pode fazer só numa narração na hora, na voz. Você pode ir além disso, eu não vou nem me arriscar a dar um exemplo, porque senão, meu amigo, eu não volto mais. Mas eu acho que é justamente isso. Cada experiência é única e até mesmo do jogo de console, de PC, na verdade. Porque por mais que você não tenha uma liberdade tão grande, às vezes eu não quero ter a necessidade de estar ali em grupo pra poder viver uma aventura. Eu poder entrar no meu mundinho do Skyrim, poder também matar um dragão, salvar uma vila, também é legal. Eu gosto, às vezes, quando a narrativa tá pronta pra mim e eu tenho que seguir ela, sabe? É como ler um livro e poder participar um pouco da história, sabe? Esse seria pra mim a visão do RPG no videogame. É pra isso que servem as revistas dos anos dos castilhos. Não, mas aí é evolução. Você pode até pegar e encarar, ó. Talvez a revista evolua pro jogo. Mas não tem... Cara, o negócio clássico do RPG que o Otto pode falar é o seguinte, ele deve ter vivido. Eita, o que o Otto falou aí? Peraí, Otto. Não, é porque eu consegui voltar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim.
Voltou Deus, tava mesmo. me dando agonia de ver o Doga mandar tanta heresia aí e eu ficar quieto. Que isso? Não, cara, nada supera RPG de mesa. Não. Eu amo Skyrim. Meu argumento é o seguinte. Eu amo RPG de mesa, amo Final Fantasy, mas, mano, nenhum HD supera a nossa imaginação. Então, Concordo. Ainda. Como eu disse, a experiência no videogame é como vocês falaram. Eu lembro de ter terminado Game of Thrones com a Gabi, a gente assistiu recente, e, nossa, eu fiquei na empolgação, falei, nossa, eu preciso pra esse universo, eu preciso entrar nesse universo. E meus amigos não estavam pra poder jogar no momento. O que eu fiz? Peguei meu PC Gamer aqui, liguei, coloquei o Skyrim, todos os mods de gráfico pra ficar muito legal, e entrei no universo medieval e fiquei literalmente livre pra fazer qualquer coisa. Mas, concordo com vocês. mas é mancada, né, cara? Não, peraí, aí é um programador falando, né? Eu fui lá e criei meu jogo do Game of Thrones, né? Aí é mancada. Não, pô. cara, é porque Skyrim é isso, cara. Skyrim não é Skyrim sem mod ou sem bugs. Não dá. Se você jogar Skyrim, rodar liso. Você tem que ter né? um cavalo voando na tela, é normal, né? Tranquilo. Você tem que subir uma montanha que está a 90 graus e conseguir com um cavalo. Sabe? Então é isso. Mas Então, eu prefiro o RPG de mesa. é porque Mas esse é é o muito- lance. A gente, não sei se o Otto pegou essa experiência de catar uma aventura pronta e tentar jogar, e aí o bendito do jogador, aí você vai estar mestrando e tal, você quer chegar no final pros caras irem até o dragão. Mas, cara, o cara não quer continuar. Ele quer voltar, entendeu? E aí, como é que você faz? A história vai mudar completamente. O mestre fica louco, mas se o mestre ou se o narrador tá inteligente, ele dá um jeito de botar o dragão em outro lugar. Ou em vez de ser um dragão, ele bota, sei lá, um tarrasque. Ele coloca alguma outra coisa pra encontrar os caras em outro lugar, ou então uma consequência. Não, esse dragão, já que vocês não mataram ele nessa caverna aqui, então ele vai atacar a vila e agora vocês vão ter que ir lá salvar todo mundo e vocês vão ser considerados vilões. Então pode ter um ponto de virada dependendo da imaginação, que realmente esse é o tipo de coisa que a mente humana consegue fazer, mas a máquina ainda não consegue. Eu acho que nunca vai conseguir. Espero que não, porque senão aí é Matrix, né? As máquinas vão substituir a gente. E quem diria o Otto, nos nossos contos na igreja, é ele que cria coisas de repente pro pessoal. É muito bom quando a pessoa quer sair do caminho. Eu gosto, na verdade. Porque dá pra dar uma frustrada no cara. Você acabou de chegar na Estação Central. O que a gente vai fazer aqui na Estação Central? Quais são as atrações dessa estação, Luiz? Nós temos várias notícias, feedbacks e novidades. Mais ou menos, não tanto, né? Vamos aos poucos aí. Mas a gente vai trazer a cada episódio algumas novidades sobre talvez programas futuros, os feedbacks que vocês deram pra gente. Aqui é o nosso espaço de comunicação. E eu quero já mandar um grande abraço pro Luan, que é um amigo, na verdade, do meu cunhado, do André. E vai ser, nesse começo vai ser tudo assim, né? O amigo do amigo meu, é não sei o que, tá normal, tranquilo, a gente tá no comecinho mesmo, mas vamos em frente. Ele falou que é mega fã de Pokémon, gostou muito e já está seguindo. Não achou o e-mail nosso na descrição para mandar o elogio, mas em breve a gente vai ter um e-mail. Por enquanto você pode falar, vou falar da minha, você pode falar comigo, eu tenho no Twitter @acastilhortm, ou no Instagram, você procura lá André Castilho de Oliveira, no Facebook também, você vai me encontrar lá, André Castilho de Oliveira, Rádio Transmundial, você coloca lá e você vai me achar lá. Um abraço pro Luan. Eu também quero mandar um abraço, porque eu fiquei muito feliz com alguns feedbacks que a gente teve do nosso especial de RPG. Quase que eu falo Nerdcast de RPG. Não vamos negar que foi uma inspiração, né? Mas não é um Nerdcast de RPG. Foi um especial aí que a gente fez, um audiodrama baseado numa mesa de RPG do Fate que a gente fez. E, na verdade, a gente gravou isso daí em 2018 e foi o primeiro episódio que a gente gravou do nosso Viajando por Terras Distantes. Então eu quero mandar um abraço para todo mundo que curtiu lá. Eu fiz um post sobre isso no grupo Fate Brasil, Movimento Fate RPG, e um abraço especial pro Estevam Queiroz, que riu alto do "pelo amor de Deus, irmão". Essa parte foi sensacional, velho. Um abraço também pro Fábio Emílio Costa, um dos pais do Fate
no Brasil, que é um sistema de RPG. Aliás, um negócio importante de falar, o que é RPG? É um jogo de interpretação de papéis. Você interpreta um personagem e você vai buscar cumprir um objetivo que é colocado ali pelo mestre ou pelo narrador. Existem vários sistemas, né, vários tipos de jogos de RPG, normalmente com que assim são regras diferentes para você colocar nos cenários que são propostos. E o que eu mais gosto é o Fate, por isso que a gente fez no Fate. Ele dá para você fazer qualquer cenário com alguma rapidez, adaptar qualquer coisa com alguma rapidez, por isso que eu escolhi o Fate pra gente poder jogar. E o feedback dos jogadores é que foi muito bom, certo, jogadores? Com certeza. Com certeza. E eu trago aqui uma carta, assim, é um texto enorme também sobre o RPG, a Resistência dos 7000. O Davi M. Couto mandou vou ler na íntegra, que abre aspas, nice. Fecha aspas. Belas palavras. Muito bom. E ainda sobre o primeiro episódio, eu preciso trazer aqui o comentário de volta, porque a Gabi falou que o Luiz gostar de Animais Fantásticos não tem defesa. E olha que ela é Potterhead. E aí, Luiz, como é que você se defende? Não, calma. É que eu não tinha espaço pra falar sobre tudo ali, então só dei uma passada. Quem sabe, será que vai ter um episódio pra gente falar um pouco melhor disso? Será? Quero mandar um abraço aqui pro Ricardo, que ouviu e falou que gostou muito e que tá feliz por ver mais podcasts sobre nerdices assim. E que ele até quer ouvir mais podcasts sobre anime e Harry Potter. Opa, mais um indício aí, será? Será? Anime? Ouvi. Anime do Harry Potter? Opa. O quê? Resolve? Ouvi. Opa, o Boku no Hero? Não? Quê? Death Note? Será? Vamos ver. A ver. Teremos agora, o que é certo e aí acho que é bom a gente dar uma explicada, né? A gente vai tentar fazer meio que uma trilogia do especial de RPG. Vai ser 3 por temporada. A nossa ideia é que essa temporada vá até janeiro de 2022. Aí a gente vai fazer uma parada estratégica para recalibrar todo o nosso transporte para a gente continuar viajando por terras distantes durante o ano de 2022. Então fique tranquilo, este projeto tem pelo menos uma temporada até janeiro do ano que vem, mas claro, vai ter muitas outras temporadas, eu espero, e cada temporada uma história nova. Agora a gente vai trabalhar a Resistência dos 7000, e qual será que vai ser a outra temporada? Ouvi Space Opera? Ouvi super-heróis? Ouvi o que mais? Anime de Harry Potter? Mundo fantasia onde na verdade você é um alienígena cyborg? Não, só eu? Ah, não, deixa quieto então. Mas se você tá gostando de ouvir esses episódios, se você tá curtindo sobre o assunto, por favor, lembre de compartilhar com seus amigos, lembre de mostrar a eles, porque às vezes a gente esquece no podcast, como é uma mídia um pouco assim, na verdade nem um pouco visual, a gente esquece de mostrar um pouco, porque não tem como mostrar só uma parte, né? Mas compartilha no seu feed, fala as partes que você ouviu, comenta no Twitter, você pode marcar a gente, por enquanto não, nossa rede social é oficial, mas pode marcar o Castilho, pode me marcar também no Instagram e Twitter, é LFelipeDC. E, por favor, tragam feedbacks, sugestão de temas e qualquer coisa que vocês queiram falar sobre os episódios. Mas agora eu tava pensando aqui, eu queria perguntar pra vocês, que a gente falou tipo de Skyrim como principal, mas a gente citou também o Cyberpunk, a gente citou o GTA e o The Witcher. E assim, a gente podia definir esses 4 jogos como tipo uma história de RPG, só que em mundos diferentes, sabe? Você tem o mundo Cyberpunk, o mundo medieval e... GTA é um mundo normal, sei lá, né? É isso aí. Mas que seria um urbano, né? Seria o GTA urbano. Mas eu, na verdade, eu nem classificaria GTA como um RPG. Eu digo mais pela questão de mundo aberto, assim. Eu tô até forçando um pouco com o GTA. Mas, assim, você vê um padrão nesses jogos, assim, que onde eu quero ligar é na questão de sistemas. Porque o RPG, ele é bem conhecido como o D&D, o mundo medieval. Mas, cara, a gente tem uma infinidade de sistemas. Vocês já jogaram em sistemas diferentes, sem ser o D&D mesmo? Claro que no início alguns falaram, mas assim, algo bem de fora, tipo um Cthulhu, um Cyberpunk. Cara, Cthulhu é maravilhoso. Olha, o Walter é desse universo, ele conhece esses jogos. Cthulhu é o que eu mais gostava em Cyberpunk, que você podia soltar o cabo da nau. Mas você jogava Shadowrun ou você jogava o Cyberpunk 2020? 2020. 2020, eu joguei 20... Cara, o 2020 foi ali que eu entendi um lance do RPG, porque o negócio é o seguinte, quando eu jogava D&D, aí eu queria ser um
mago. Mas o mago no nível 1, velho, ele é uma porcaria, entendeu? O mago nível 1, cara... É um Mickey no Uma batata. Exatamente. Mano, se um mago nível 1 encontra uma pedra, ele vai perder pra pedra, entendeu? Então não tem como, cara. Um mago nível 1, e pra evoluir, né? Porque a evolução no D&D depende muito dos encontros, de você conseguir vencer os adversários. Então, cara, eu queria ser o mago, mas eu não entendia como funcionava a mecânica do mago. Aí eu tentava em outro ser, tipo nesse do GURPS que eu falei, né? Que é o GURPS Fantasy. Eu queria ser o clérigo, mas eu tinha um outro objetivo. E, eu via os guerreiros lá conseguindo umas evoluções muito loucas e eu não conseguia. No Cyberpunk, eu vi a imagem de um cara e um cara com uma espada. Só que eu escolhi uma classe errada. Eu escolhi uma classe que era de um negociador. Então, durante o jogo, eu tava tentando lutar e tava me dando muito mal. Até que eu falei, peraí, deixa eu ver qual que é a principal skill desse meu personagem. Errado é você lutar com o mercador, mano. Como assim, velho? Não rola. Taca produto na cara do cliente. Ele queria, na verdade, ser um ladino, né? É, por aí. Só que aí, quando eu vi qual que era a minha principal skill, eu trabalhei em cima dessa skill, que era justamente negociar. Aí eu fiz uma negociação lá num beco escuro. E, cara, eu fui o que mais ganhei experiência. Porque eu tirei o meu dado foi muito bem e tal. A minha rolagem foi muito boa. E aí eu falei, puxa vida, dá pra fazer Na verdade, você tem que... Quando você joga o RPG, né? Você tem que saber aproveitar bem as skills do seu personagem, né? E isso foi um negócio que eu aprendi jogando o Cyberpunk 2020, não um jogo de fantasia medieval. E aí eu joguei futurista, mas joguei futurista, eu mestrei uma de futurista em 3D&T. Joguei... Que sistema gostosinho. É muito legal, cara, porque é fácil, é simples de você aprender, simples de ensinar, foi muito tranquilo. Então, acho que esses daí foram... Aí eu joguei uma campanha, né, no GURPS Fantasy, que foi mais fantasia medieval. A gente jogou, cara, tinha uma época, além do storytelling, né, que a gente jogou vampiro, só que era mais legal o de caçadores de vampiro, né, porque o Vampiro à Máscara, ele é um RPG, na verdade, de horror pessoal, né, então se você... o brasileiro também não tinha entendido vampiro, e aí entrou uma mania do tal do Vampires and Dragons, né, porque o pessoal jogava Vampiro à Máscara como se fosse o Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. E aí, eu lembro que eu joguei um outro, o Toon, que era um RPG de desenho animado, cara. Foi bem legal também. Não conheci esse. Foi uma época que a Devir lançou um monte de sistema, um monte de coisa, e o Toon era um deles. Eu joguei Toon e eu joguei eu experimentei várias coisinhas assim, cara, e acho que eu só não joguei, eu não lembro se eu joguei Lobisomem, acho que eu joguei também. Na época, né, os três principais, o D&D, o GURPS e o Storytelling, eu joguei os três, normal. E eu joguei alguns outros desses, né, o Toon, o Cyberpunk 2020, acho que eu cheguei a jogar uma coisa ou outra de Shadowrun, 3D&T, a gente fez várias coisas, foi muito... Eu experimentei algum desses sistemas mais antigos e mais recentemente a gente andou jogando Fate. Eu joguei tanto o básico quanto o Fate acelerado também, aliás, com um tal de James aí, que os caras... Foi a típica aventura que os caras bagunçaram a história criada pelo narrador, né, James? É lógico, chegou o trem do tom dos seus amigos lá, acabou com os dragões, foi uma maluquice. Mas, mano, eu vou deixar um negócio que todo mundo que já leu, decorou os 3 livros, livro de mestre, livro de monstro, livro de jogador, vai ficar extremamente bolado comigo. Porque eu já joguei D&D, já joguei Fate, já joguei Cthulhu, já joguei Tormenta, já joguei umas variações desses, mas o que eu mais gosto é, entre aspas, não ter sistema. É jogar o nosso customizado, que a gente... Às vezes a gente até cria umas regras que o mundo pede, assim, um modo de medicina. Parabéns, gente. Esse aí eu comecei na escola. É o que Exato. a gente mais faz. Eu nem sabia como era RPG, mas tava narrando lá e a galera tava curtindo a história e a gente só ia e o intervalo passava. Esse é o melhor. Exatamente. Eu vou aqui até aproveitar o gancho do James e falar que assim, oi, meu nome é Luiz Felipe e eu nunca mestrei um RPG com algum sistema. Parabéns. Nossa, parece até que ele faz parte do meu grupo e faz. Nossa. Mas como... Então, o nosso grupo é conhecido por gostar de não ter um sistema propriamente dito. Lógico que a gente se aproveita de algumas regras, a gente usa o D20 geralmente, a gente tem as nossas copiazinhas, mas a gente gosta muito mais da criação da história, da interpretação, do momento, mais do que decorar, isso pode, isso não pode, isso aqui tem tanto de vida. Tem várias vezes, inclusive, dá pra você ver pelo perfil de cada mestre, esse mestre vai matar a gente, certeza, final da campanha é todo mundo morto. Esse mestre, a gente vai estar na frente do boss, assim, de costas, sem armadura, e o cara não vai matar a gente. Dá pra saber, assim, a regra
diria que a gente ia morrer, mas ele não mata. Entendeu? De exemplos, a gente já jogou em Marte, a gente já jogou em Mundo de Anime e já jogamos em Harry Potter. Então, só pra vocês terem uma noção, assim. O legal do sistema é que o caos ele é implantado na mesa. Você não tem controle de nada. É muito bom. Ou seja, no final, tudo vira Cthulhu. Isso. Parabéns. O Douglas tem um exemplo claro disso aí. Conta pra nós. Eu não lembro, Otto. Conta aí, Otto. A última vez que nós jogamos RPG, eu comecei no mundo de fantasia. Tem que falar que era os adolescentes da igreja, tá? Aí entraram numa caverna, de repente me acendeu uma luz e eu falei, agora vai aparecer o Cthulhu pra eles. Pum, apareceu ali. Nossa, mas foi muito da hora. Molecada, os adolescentes chegaram também pra poder ver. Não, foi ótimo. Essa parte também, as mães falando comigo foram ótimas. Então, mas isso que eu queria entender. Como é que é jogar sem sistema? Porque, tipo, você não tem a ficha do personagem, você não tem quais são os dados, como é que eu faço pra atacar, como é que é? Às vezes tem ficha de sistema, eu diria. Às vezes. Quando você tá com muita preguiça, você só faz um bloco de notas mesmo e coloca seu nome e sua vida. É por isso que hoje eu gosto mais do Old Dragon. O Old Dragon, ele também é um pouquinho menos regras, né? Ele te dá um pouquinho de liberdade. Você não tem tanta regra no Old Dragon. Ele é baseado nas versões mais antigas do D&D, né? Que era meio assim também, né? Então, pra você jogar esse estilo, eu sempre pego, quando o pessoal fala, vamos fazer ficha, tá guardado no meu arquivo pessoal. Eu tenho um monte de ficha do Old Dragon. Eu falo, faz a ficha aí. É só isso que eles vão ver o Old Dragon. O resto é interpretação livre. E digo mais, o Douglas falou, coloca só seu nome e os pontos de vida no bloco. Meu, já aconteceu da gente esquecer o nome do próprio personagem, porque a gente não tinha isso anotado, e ponto de vida, esquece isso, era feeling, meu, isso aqui merece morrer. Não, isso aqui não merece morrer. Era julgamento do mestre na hora. Que, na verdade, os personagens, as pessoas aí se empolgam tanto que a gente cria uns nomes tão diferentes que na hora que você vai falar, o próprio narrador fala, meu, eu não vou conseguir falar esse nome. Qual que é o... Cara, que atire a primeira pedra quem nunca chamou do nome real. Tipo, sou fulano de tal lugar. Não, você é o Lucas, cara, é isso. Eu vou ensinar um truque máximo pra todo mundo que tá ouvindo. O meu truque de todo personagem, ele tem esse jeitinho de falar que ele chama a pessoa pela classe. Meu, eu nunca decoro os nomes dos caras que estão à minha volta. Pô, eu conheço o Luiz como Luiz, não vou decorar um Ramanan. Eu vou falar, Mago, ajuda nós aí, Mago. Eu sempre mando umas dessas. Sempre. Fala raça humano, elfo, seu anão, sempre. Mas o que você... Sem o dado. Vocês já jogaram na mesa sem o dado? O Douglas já, dado... né? Não, acho que dado, pra mim, é essência. Então, eu já consegui jogar no Joaquim Pô, cara. Nossa. Ousado. Heresia. Nossa. Não, eu gostei, apoiar. Verdade. Mas você já... Máscara. A Vampiro à Máscara no Joaquim Pô. Vampiro à Máscara é perfeito pra jogar no Joaquim Pô, né, cara? Porque o que menos importa ali é a ficha do personagem, né? Isso. Eu já participei até de Elísio. É muito doido isso aí. Eu falei, não, uma vez só tá bom. Já fui em Elísio, é o live action. É o live action. Meu, é live action de RPG de Vampiro à Máscara. Foi o máximo. Na hora que eu fui, era um Elísio de Nosferatu. Um ambiente bem familiar, bem calmo. Quem leu entende, cara. Nossa, devia ser uma loucura, mano. Nossa. Foi, cara. Aí quando saiu, aí foi quando eu parei de jogar. Mas tinha algum Malkaviano junto também? Mano, tinha Malkaviano, tinha Brujá, né? Eu sempre jogava de Brujá. Até hoje, se alguém fosse falar pra mim, tu vai jogar de qual classe? Brujá. É lógico, né? É o mais forte, né? O que dava pau. É o tanque, né? É o tanque. Falar que eu tô entendendo, eu tô mentindo, gente. Então, continua aí. Segundo aqui, eu posso falar também que não. Desculpa aí. Não. Cara, Brujá, você coloca aí o bárbaro da fantasia. Exatamente. Brujá, na verdade, seriam as raças de vampiro. Nosferatu é aquele Nosferatu clássico do filme, aquele filme antigão, Nosferatu. É aquele... Todo Nosferatu, todo cara que vai escolher a classe Nosferatu vai sair naquele estilo. Careca, orelha pontuda, quase uma aparência de aberração. Tipo o Temer. Brujá. Certinho. Um Brujá é um punk anarquista, né? Não quer o que ele quer saber é de porrada. É isso só. Ele é o bárbaro. Né? Malkaviano é um cara louco, põe perfeito aí o Coringa. É o Coringa. Imaginar um Malkaviano. Coringa. Você já assistiu? Ser velho sempre cai esse tipo de pergunta, não né? tem como. Eu já vou falar pra você que sim. Porque eu já assisti Entrevista com o Vampiro e o Vampiro Lestat e a Rainha dos Condenados. Perfeito. É que... Entrevista com o Vampiro. Você vai ver um monte de classe lá.
Foi pra mim o filme mais próximo desse mundo de RPG. É porque o Vampiro à Máscara... o Vampiro à Máscara é muito baseado nos livros do Entrevista com o Vampiro, né? O próprio, ele fala isso lá no final do livro. Isso aí. Então fica lançado a todos os ouvintes o desafio do Otto, que é jogar um RPG só com cara ou coroa. Só. Não, cara coroa não. Joquem pô, papel, não, pedra mas é e que tesoura. Joquem pô, você ainda tem 3 opções e chance de empate. Cara ou coroa é o próximo level, é o que você nem você chegou. É tudo ou nada, é um ou 20. É tudo ou nada, é verdade. Eu faço além, pra você que acha que é coisa de nerd, faz um negócio com o crossfiteiro. Tipo, você quer fazer essa ação, vai ter que fazer 30 burpees aqui, tá ligado? Ô, louco. Eu só ia tirar a falha crítica. Pessoal, a gente tá falando bem do RPG, né, até agora, mas é o seguinte, talvez o Otto tenha pego isso também, né? Então, eu e o Otto somos os anciões aqui, somos os Level 20. A gente acompanhou reportagens, inclusive do Fantástico, sobre um tal de um caso de Ouro Preto, que foi esse caso que deixou o Vampiro à Máscara notório. Pois é, né? E acabou, tá, ao mesmo tempo, né? Acabou com muita coisa. O pessoal, pra quem não sabe, houve um assassinato. E aí o pessoal foi descobrir que esse assassinato foi feito por um grupo que tava jogando RPG. E só que os caras, quando foram divulgar isso, falaram uma coisa tão errada, mas tão errada. Falaram que a menina perdeu o jogo de RPG. Cara, não existe isso, entendeu? Tipo assim, tá, pode perder se o personagem morrer, mas isso não é exatamente perder o jogo, né? No RPG é diferente esse conceito, né? Então, mas o que aconteceu foi que assassinaram uma menina lá e houve um contexto de jogo de RPG. Mas depois o pessoal descobriu que na verdade era um ritual ali, né? Envolvia uma seita, foi uma coisa assim mais envolvendo magia negra mesmo, né? Um negócio... E eles confundiram e botaram no contexto do RPG. Foi isso, né, Otto? Foi, inclusive, como você até falou, o filme Labirintos e Monstros, ele dá esse conceito negativo pro RPG também, né? Porque, pra quem não assistiu, Tom Hanks é um cara que ele fica muito ficcionado por RPG e ele perde o rumo. Ele começa a incorporar o RPG na vida real. E ele fica louco no filme, né? Olha que spoiler legal que eu dei agora. Perdão, hein? Pra quem não assistiu e queria assistir. Mas isso vai ter quanto tempo, né? Também, aí, pessoas que você não... É muito tempo, mas... Nessa época nem tinha spoiler ainda, então tá... Olha, eu tenho um amigo meu que não assistiu Star Wars ainda, então pode acontecer isso aí também, né? Não, filme com mais de 10 anos, spoiler à vontade. O que é interessante nesse negócio é porque assim, beleza, RPG, será que ele tem um lado que é negativo? Eu acho que o RPG pode se tornar algo viciante, ele pode se tornar algo alienante e muito mais dependendo, na verdade, não por causa do RPG em si, mas o conteúdo pode levar o pessoal a fazer doideiras. E teve esse caso de Ouro Preto, teve um outro caso em Guarapari, no Espírito Santo, teve outros casos que aconteceram que envolveram mais. Mas assim, o pessoal acabou ressaltando muito. Tem até uma matéria no Fantástico que o pessoal foi falar que eles usavam livros ritualísticos, mas na verdade quando eles mostraram os livros ritualísticos eram livros de RPG, mostraram lá o livro de Nod, do vampiro, que era algo absolutamente ficcional, né? Só que assim, como o conteúdo acaba sendo muito pesado, vocês acham que isso pode mexer com a cabeça de algumas pessoas? Dependendo do cenário, eu diria que sim, assim. Principalmente essas histórias que a gente já mencionou, Cthulhu, vampiros, são exemplos mais fáceis da gente trazer pra cá, porque provavelmente muita gente aqui já conhece, dos ouvintes também. E assim, tem muitas coisas doidas, assim, que você não vê todo dia e que se a pessoa não dosar ali, não tiver aquele olhar crítico, não souber separar muito bem a ficção da realidade, for muito fundo, muito rápido, muito sem controle, eu entendo a possibilidade da pessoa ir muito a fundo nesse tipo de coisa, mas assim, culpar o RPG é a mesma coisa que culpar a internet, é a mesma coisa que culpar livros de existirem, é a mesma coisa que culpar qualquer coisa, então é tipo... É a mesma coisa da onda do momento. Pessoal, o caso mais recente agora, daquele menino que matou a menina que jogava Call of Duty, eu esqueci o nome do jogo, Warzone, né? Sim. E o moleque matou a menina com requinte de crueldade na facada e foram ver, eles jogavam juntos esse jogo jogo de primeira pessoa, tiro em primeira pessoa. E caíram matando, alguns jornais caíram matando em cima do jogo, falando que é por causa do jogo. Ou aquele caso do menino que invadiu o cinema e foram ver, ele jogava Doom com uma parte idêntica à parte do cinema que ele criou. Enfim, é a mesma coisa. Pra mim,
Pode levar algumas pessoas a cometerem algumas coisas muito loucas por causa do jogo? Pode. Mas aí você tem que ver, você tem que ir mais a fundo a vida dessa pessoa que fez isso. Eu acho que não é explicitamente só o jogo, o RPG, ou o jogo de videogame, computador que vai causar isso na pessoa. A pessoa ela tem que fazer uma investigação mais a fundo e ver como é o contexto de vida da pessoa. É porque às vezes é muito mais sobre a pessoa do que sobre o jogo, né? Isso. Meios existem vários, se você for ver. Inspirações existem várias bizarras em filmes, em livros, em tudo que é canto, assim. Então, se você não investigar a pessoa, o que levou ela a chegar a um nível tão extremo, a fazer alguma coisa, não faz sentido culpar o meio, e sim ver a causa real, né? Culpar o meio é falta de pesquisa, eu diria, em muitos casos, ou maioria deles. É no mínimo. Eu acho que no mínimo é isso. Pode ser. A gente tava falando desses casos ruins, entre aspas, que o RPG estava envolvido de alguma forma, ou foi citado como estava envolvido, enfim, tantas essas coisas, mas e quantas coisas talvez nem sejam ditas de quão bem o RPG faz, assim. O Stranger Things é um grande exemplo que eu posso usar 1000 vezes. O Super 8 pra mim é Stranger Things igual. Tudo bem, eles não jogavam RPG, mas é como se jogassem, porque a conexão deles, dos amigos, os tipos de vivências que eles têm, pra mim é super aplicável, não só numa empresa, tipo, em níveis mais adultos, não só as crianças, como eu também já vi em séries como Bibliotecários, tinha um grupo de pessoas que trabalhavam juntos e jogavam juntas, inclusive pra juntar esses laços, pra ficarem ainda mais próximos, ainda mais coesos, não só no trabalho, mas também na vida. Mas, eu vejo isso funcionando na educação, na sociedade, em vários pontos positivos. E eu queria saber, principalmente do Otto e do Douglas, que jogam com os adolescentes na igreja, como é que é isso? Como é que vocês veem essa possibilidade positiva que o RPG traz pra mesa, literalmente? Bem, pra mim, quando a gente começou na igreja, eu comecei com o coração a mil, né? Eu tava pensando que eu tava me metendo numa coisa assim, que eu falei, mano, o pastor vai me acabar comigo, cara, quando eu fazer isso na igreja. Né, Douglas? Eu falei, mano, vai dar ruim. Eu pensei, vai dar ruim, vai dar muito ruim. Mas cara. qual foi a resposta do pastor, né, que você falou? Então, foi surpreendente. Quando eu falei, então, João, eu tava querendo fazer um RPG na igreja com os adolescentes, com os jovens. Ele falou, legal, cara. Faltou falar, não posso jogar também. Faltou. É o que faltou. O que faltou pro JP era isso. Falar assim, ó, eu quero participar, né? E pra mim, a experiência é a melhor possível, né? Você trazer algo que é totalmente novo pro mundo dos jovens hoje em dia. Quando a gente falou, pareceu que acendeu o fogo pro homem, apresentamos o fogo pro homem de Neandertal, foi a descoberta. Eu não diria nem, Otto, eu não diria nem tanto assim, novo pra eles no sentido do RPG, né? Porque RPG eles conhecem bem tanto que eles jogam, mas dentro da igreja é inserido com assuntos. A gente usou elementos medievais, mas também com temas para colocar a visão deles, a postura deles dentro do jogo, e essa experiência de ver eles tomando decisões, onde, querendo ou não, por mais que seja uma fantasia, ainda assim tem uma levada no sentido, você quer ser uma pessoa no caminho certo, no caminho errado, você vai ajudar aquela pessoa ou não. Essa experiência também com eles ali foi muito divertida, porque a gente conseguiu também, né, tirar algumas coisinhas, né, Otto, no sentido de como que aquele adolescente pensa em determinadas ações, como que ele reage, o que ele gosta, o que ele não gosta, dentro de um jogo de RPG, e isso foi muito divertido. A história que nós fizemos foi muito louca, né? Eu peguei a época do Nero, né? E coloquei os adolescentes como cristãos fugindo da loucura de Nero. Foi muito bom, cara. E o pessoal conseguiu fugir ou morreu todo mundo? Cara, alguns conseguiram fugir, outros preferiram ir pra espada, sendo que eram cristãos. Aí eu olhei assim, eu fiquei, caramba, dá pra você ver, traçar um perfilzinho assim de cada um, você prestando atenção nos jovens, né? Uhum. E foi muito bom. Mas foi legal ver eles se envolvendo no tema, né? A gente pensou diversas formas de como fazer isso e, naturalmente, a gente comentou sobre o tema do RPG e todos eles gostaram. Literalmente todos eles, os meninos e as meninas, participaram e foi muito envolvente, foi muito divertido. E o Otto falando de que dava pra ver os traços ali dos adolescentes, lembrou muito da evolução do meu personagem. Ué, mas eu não joguei em cenário pirata, Cthulhu, Harry Potter, tudo que é cenário. Então, tipo, não é o mesmo personagem. Mas a minha pessoa em relação ao grupo que a gente joga
há um bom tempo, ela tem mudado, ela tem se adaptado ali e o personagem vai mudando junto, porque da forma que o grupo trabalha, você não tem como deixar você de fora do personagem. Você cria um personagem com uma classe diferente, um perfil físico e psicológico totalmente diferente, mas não tem como você tirar 100% de você de todos os jogos, ainda mais se você joga com constância, é completamente difícil de tirar. É difícil, bem difícil. Essas pistas, né? Tem que ser E ator. até mesmo quando você joga como mestre também, você tipo acaba evoluindo. Eu lembro muito de ter evoluir pra não dizer, por exemplo, não num jogo, que é uma das piores experiências na RPG, que já disseram muito não pra mim, porque talvez eu tenha umas ideias meio loucas, talvez. Mas é uma experiência muito frustrante quando você tá no RPG e você fala, eu quero fazer isso, aí simplesmente o mestre fala, não, você não vai fazer isso daí, não tem como, sabe? Mas você aprender que existem maneiras de você lidar com aquela situação. E se o jogador quer que uma bola de basquete apareça no mundo medieval, você vai dar um jeito, talvez, dela aparecer. Ou não, mas sem dizer de cara assim, não, velho. Eu fui evoluindo pra aprender a lidar com a maneira como as pessoas se comportam no RPG também. Outra coisa que a gente gostou bastante alguns adolescentes têm um pouco daquilo do tipo, eu sou um pouco mais tímido, ou eu não gosto de falar muito, e como você precisa participar, você precisa falar, e você vê na roda ali todo mundo inventando, falando, jogando, essas pessoas que ficam mais quietinhas assim, na hora que começava a falar, e você ia acompanhando ela, até que chega no final da narrativa e do jogo, e a pessoa tá falando bastante, tá se divertindo, tá pedindo a próxima história, então tem uma relação muito engraçada nisso, muito boa e positiva. Eu tenho uma teoria, inclusive, sobre isso. Eu peço a avaliação de vocês, porque, pensa o seguinte, numa situação normal de vida, as pessoas, assim, estão aprendendo a viver a cada dia um pouquinho melhor, então elas naturalmente passam menos vergonha, vou dizer assim, socialmente, causam menos erros sociais. Aí você coloca todo mundo no mundo medieval, no mundo pirata, onde você não vive sempre com personagens diferentes, então tá todo mundo fora da sua posição normal, e todo mundo, ainda mais dependendo de como é a sua imersão, de como foi construído o jogo, tá tão dentro que paga... Quem vê de fora, quem não tiver dentro do jogo, que pra mim não é mico, ainda mais quando eu tô jogando, eu gosto da maior imersão possível, assim, desde cenário, Você interpreta, então. a roupa, a interpretação, com certeza, tem que ter, assim, 100%. Pra mim tem Só que que jogar. Aí, às vezes a gente tem alguns vídeos dessas partes, a gente fala, mano, se alguém visse essa cena e não tivesse dentro do jogo, cara, ia ser extremamente vergonhoso. Só que, pelo ponto de estar todo mundo junto, tão imerso na história e passando vergonha sem nem notar, até as pessoas tímidas têm a liberdade de errar, têm a liberdade de, entre aspas, passar vergonha, porque não é mais vergonha, tá todo mundo imerso no mesmo lugar, é um espaço livre, eu vou chamar de erros, mas não é erros, né, é tipo experimentações, vou chamar assim. Sim, e a gente força que eles joguem juntos, né? Porque você tá numa situação onde só tem duas pessoas ali jogando e enfrentando uma dificuldade, eles precisam conversar entre si para resolver o problema, para tomar uma decisão. Então aquela pessoa talvez ela tá muito quieta, mas vai se desenvolvendo no jogo, vai criando um personagem, e aí começa a conversar mais com aquela pessoa, e aí a gente termina o encontro, a gente terminou aí faz alguns meses, né, que a gente terminou a nossa história, tá para acontecer as próximas, e as pessoas ficam mais próximas, né, eles ficam mais próximos, e é divertido isso. Então o RPG é uma ferramenta, né, cara? Pode ser usada pra matar, Muito né? boa. Ou pode ser usado pra construir. Então, assim, um martelo, você pode tacar na cabeça de alguém e matar essa pessoa. Agora, o objetivo dele é você pregar prego pra colocar um quadro, é você fazer alguma coisa que você vai construir um negócio legal, entendeu? Então, o RPG é a mesma coisa. E na verdade, tudo, né, que a gente tem à disposição, que são meios, né, como internet, como TV, como outras coisas aí, né, são ferramentas, e o RPG tem esse negócio legal da imersão, tem esse negócio da experiência, tem o negócio da unidade, né, da cooperatividade, porque a maioria dos board games que você joga são board games de competição. Agora, você jogar um jogo em que o pessoal precisa trabalhar junto para alcançar um objetivo, cara, em si só é uma grande lição. Então, o que eu levo para mim quando eu vou jogar RPG, né, é o seguinte: 1 Coríntios 10:31 é algo que tá lá no livro que a gente segue, que chama Bíblia, e diz que, assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, como eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu acho que dá sim pra gente jogar RPG pra glória dele. E aí a gente tem o nosso Resistência dos 7.000, que o Otto e o Douglas ainda não ouviram, porque nós estamos gravando antes de lançar no feed, mas já tá praticamente
praticamente pronto, faltam uns detalhezinhos, e na verdade, o Viajando por Terras Distantes surgiu a partir da resistência do 7000. Chamei, na época, o Gustavo, que trabalhava ainda aqui na rádio, o Thiago, e depois eles trouxeram o Felipe. A gente veio aqui no estúdio da rádio, antes o Samuel já tinha aceito o desafio dessa doideira, e aí a gente jogou na época de Elias e Acabe, e assim, foi um negócio muito interessante. Na verdade, enquanto a gente tá gravando, a gente ainda não jogou as próximas sessões, né, pra poder entrar na continuação da história, mas assim, a gente nem sabia direito onde a gente ia chegar, e a gente terminou do jeito que vocês ouviram, que eu não vou dar spoiler pro Douglas e pro nosso querido Otto, mas assim, e inclusive o Felipe ficou, né, muito impressionado lá da maneira como foi envolvido o personagem dele, né? Então eu queria que o Thiago Felipe falasse um pouco aí dessa experiência da gente ter jogado num cenário bíblico. Sim, foi uma experiência bem diferente. Foi o cenário mais diferente que eu joguei, pra dizer a verdade. Principalmente na época que eu não tinha tido tantas experiências com RPG. Tinham sido mais D&D mesmo. E, caraca, realmente, eu reouvi o áudio e quando eu vejo onde termina, eu falo, não sei se eu tô tão afim de voltar. Não sei se eu quero resolver esse BO aí não, sabe? E com spoilers eu falo qual que é o BO. Porque a resistência do 7000 é que, mano, o chuveiro lá quebrou, os caras vão ter que gastar 7.000 pratas pra consertar o chuveiro. Mas fora isso, acho que foi uma experiência tão boa, porque assim, qualquer mundo, mesmo quando a gente joga bem descompromissado, acaba que você fica mega envolvido, mega imerso na história, seja antes, durante ou depois. Se você jogou na hora, criou na hora, você vai procurar depois, tá imerso na hora e vai procurar depois. Ou se você se prepara pra campanha, que é o que geralmente a gente faz, a gente acaba pesquisando muito sobre o universo, assim, pra conhecer mais. E nesse caso não foi diferente. Então, assim, eu li com outros olhos a história que envolve o nosso cenário, né? O que estava acontecendo naquela época. Até fazia umas perguntas pro Castilho, onde é que fica isso no mapa real, assim, no globo? Porque eu quero saber a distância pra ter noção das minhas ações. Assim. Que pontinha de inveja ouvir isso aí, né? Dá um gosto tão bom jogar nesses cenários que é fantástico. Assim. Espero que vocês tenham gostado, quem ouviu. E quem não ouviu, volta lá. Não, tá aí disponível, cara. Volta agora. A pontinha de inveja é porque eu não participei. Calma que você vai participar, Otto. Pô, pode ser que você participe. Vamos ver, né? Teremos a continuação e teremos outros ainda, né? Porque vai ser a gente vai ser guiado por esses esquemas de RPG, né? Que na verdade a gente joga e a partir do jogo a gente monta um audiodrama. Então vai ser um negócio. No momento ali pra gente é uma história muito aberta. Realmente não sabe o que vai acontecer. E é num cenário bíblico, né? Então o que eu acho que é a experiência legal é você viver. É uma maneira de você viver a Bíblia ou viver a história. Eu gosto muito de jogar esses RPGs históricos, porque a gente não tem como voltar na história, não sei, visitando o museu e tal, mas o RPG é uma maneira de você entrar. Pode continuar. Não chega perto, desculpa. Eu tô sentindo um preconceito do Otto com os games, né? Não, cara, o Douglas deve até... Ele tá resistente, Não, o Douglas deve estar até estranhando. Por exemplo, quem apresentou Skyrim, eu não sei se foi eu certinho, foi eu que te apresentei Skyrim, Douglas. Não, eu já tinha ouvido com o colega, mas jogar foi com você, sim. Porque eu gosto muito de videogame, gente. Eu sou fã de RPG de game. Mas é que nem o André falou. Por mais que seja um mundo aberto, você ainda vai seguir a trama de alguém que bolou aquela história e você não vai conseguir mudar Não, mas no jogo do Assassino você tem 3 opções, cara, sempre. São 3 opções. Sim. RPG... uma brincadeirinha, mas é verdade. Você tem uma história que já tá construída, né? Mas é uma experiência muito legal também. No RPG o narrador tem 3 opções, mas ele não conta com as 7, 8, 9 que tá na cabeça de cada um dos jogadores. É isso aí. É 614 mil. Então beleza. Podemos concluir que todos os consoles que vêm em revista são bons, pronto. Viajando por Terras Distantes. É uma produção transmundial.